O Buda nunca disse 3 características. Ele disse 3 percepções. O primeiro sermão do Buda foi sobre o nobre caminho ótuplo. Com a última pessoa que ele ensinou, ele se concentrou no tópico do nobre caminho ótuplo. Essa é a metáfora que ele usou como um enquadramento para o que ele estava a ensinar. Um caminho. Ele estava a ensinar um treino. Algo para se fazer, instruções a seguir. Alguns dos outros ensinamentos que eram ensinados na sua época começariam com um retrato do mundo. O mundo é assim. Estes são os princípios de como a realidade é lá fora. E depois, eles tenderiam a parar por aí. Eles apresentavam um retrato, mas não lhe diziam muito do que fazer com ele. Na verdade, em muitos dos retratos deles, não havia nada que você pudesse fazer. A ação não tinha significado, enquanto os ensinamentos do Buda são todos sobre o que fazer. Estamos a sofrer e precisamos de pôr fim ao sofrimento. Podemos fazê-lo, e é assim que você faz. É bom manter isso em mente, que o nobre caminho ótuplo, começando com a visão correta, que são as 4 nobres verdades, é o principal enquadramento para todo o resto. Portanto, sempre que você lê um ensinamento do Buda, pergunte a si mesmo: onde é que ele se encaixa no treino? Onde é que ele se encaixa neste curso de ação? Há uma tendência, às vezes, a concentrar-se nas 3 características como a descrição primária da realidade do Buda. E depois, dentro do enquadramento dessa descrição, tudo o resto é espremido. Mas o que você deve fazer com essas 3 características? Você pode pensar sobre as coisas serem inconstantes, estressantes, além do seu controle. E você pode chegar a todo tipo de conclusões. Algumas pessoas adotam uma visão materialista e dizem: bem, não há eu, não há ninguém lá. Então você não é responsável por nada. Você não tem livre-arbítrio. Dadas apenas as 3 características por si mesmas, você poderia chegar a essa conclusão. Mas quando você vê esse ensinamento no contexto do nobre caminho óctuplo, você percebe o que você tem que fazer com estas 3 coisas. Para começar, o próprio Buda nunca lhes chamou 3 características. Ele chamou-lhes percepções. Há a percepção de inconstância, a percepção de estresse ou sofrimento e a percepção de não-eu. Estas percepções desempenham um papel em 2 dos deveres das 4 nobres verdades: o dever de compreender o sofrimento e o dever de abandonar a sua causa. O que é o sofrimento? O Buda dá uma lista. Há o sofrimento do nascimento, envelhecimento e morte. O sofrimento de não obter o que você quer, de ter que estar com o que você não gosta, de ter que ser separado do que você gosta. Tudo isso nós sabemos. Depois, ele diz que tudo se resume aos 5 agregados de apego. Isso não é imediatamente óbvio, e é por isso que é um insight realmente importante. Estamos a sofrer pelas coisas a que nos estamos a agarrar. Temos que compreender isso. Por outras palavras, entendê-lo ao ponto de não termos paixão, aversão ou ilusão em torno do sofrimento que estamos a causar através do nosso apego. É claro, o próprio apego é causado pelo apego. Apego à sensualidade. Apego a tornar-se, a assumir uma identidade num mundo particular de experiência. Ou apego a destruir qualquer identidade que você já tenha, ou qualquer mundo em que você esteja, porque ele já não está a satisfazer. Isso, o Buda diz, você tem que abandonar.
Se você quer entender a relação entre apego e apego, pense no significado da palavra Tanya em Pali, que significa não apenas apego, mas também sede. Upadana, a palavra para apego, significa não apenas agarramento, mas também tomar sustento, ou o próprio sustento em si, alimento. Quando você está com sede ou com fome, você está à procura de algo para comer. E depois, você finalmente consegue algo e se alimenta disso. Há uma passagem onde o Buda fala sobre os estágios. Você anseia por algo, e você sai e o procura. Você encontra algo, e então você tenta verificar o que é. Isso satisfaz os seus critérios para o que você quer se alimentar? Se você decide que sim, então você se agarra a isso. Você desenvolve desejo e paixão por isso. Esse é o apego. E depois, você se torna possessivo. Quando você é possessivo, pode haver batalhas. Portanto, estas são as coisas que você está a tentar evitar enquanto pratica: as batalhas e o sofrimento. Como disse o Buda, mesmo que você não esteja a lutar com mais ninguém, o facto de você se agarrar a algo que vai mudar, ou o facto de você se agarrar, ponto final, envolve stress em si mesmo. Você quer aprender a ver estas coisas como inconstantes, estressantes, não eu. Veja os objetos do seu apego como inconstantes, estressantes, não eu, como uma forma de os compreender. Ver o ato de apegar-se em si mesmo como inconstante, estressante, não eu. Ver o apego como inconstante, estressante, não eu, para que você possa abandoná-lo. Essa é a função dessas 3 percepções. O Buda fala sobre as 4 nobres verdades e o nobre caminho ótuplo como ensinamentos categóricos. Por outras palavras, ensinamentos que são sempre verdadeiros e sempre benéficos. Na verdade, há apenas 2 ensinamentos que ele classifica dessa forma. O outro é mais geral, que você deve abandonar ou evitar ações inábeis em pensamento, palavra e ação. E você deve tentar desenvolver ações hábeis em pensamento, palavra e ação. É isso. Esses são os únicos ensinamentos que o Buda disse serem verdadeiros e benéficos em todos os aspectos. As 3 características, ou as 3 percepções, ele disse, são sempre verdadeiras, mas não são sempre benéficas. Como discutimos hoje, se você as aplicar ao caminho muito cedo, você pode abortar a coisa toda. Você vê que o caminho é feito de agregados? Bem, você deve largar os agregados, certo? É isso que o discernimento deve fazer, certo? Mesmo antes de ter a mente em concentração, você tenta desenvolver o que ouviu ser o discernimento. E isso pode impedi-lo de desenvolver o que você precisa de desenvolver. Pense na imagem da jangada a atravessar um rio. Você faz uma jangada porque este lado do rio é perigoso e o outro lado é seguro. De que é que você faz a jangada? Você tem que a fazer com as coisas que você encontra deste lado. Porque não há Yat Nibbana que vá vir buscá-lo, nem ponte Nibbana já feita sobre o rio. Você tem que juntar as coisas você mesmo. Faça uma jangada com os gravetos e ramos e folhas deste lado do rio. Junte-a o melhor que puder e depois tente mantê-la o melhor que puder enquanto você atravessa o rio. Você se agarra firmemente a ela e se parece que está a soltar-se. Você tem que apertar os cipós. Você tem que apertar as diferentes partes para que a coisa toda não desmorone. Quando você chega ao outro lado, é quando você pode largar a jangada. Portanto, há estágios no caminho. O dever no que diz respeito ao caminho, para começar, é desenvolvê-lo. O que for necessário para o montar,
Você junta os gravetos e as folhas. Por outras palavras, o seu discernimento é feito de agregados. A sua concentração é feita de agregados. A sua intenção de observar os preceitos. Esses são agregados também. Então, você não os desmonta até que eles o tenham levado para o outro lado. É importante continuar a lembrar que estamos aqui a treinar, que há um curso de ação com vários passos. O Buda poderia ter passado a vida a falar sobre todas as coisas maravilhosas que viu na noite do seu despertar e que ele continuou a ver após o seu despertar. Há passagens onde eles falam sobre o Buda a ir para a floresta para se isolar. Ele não queria ver seres humanos, exceto o único monge que lhe traria a comida. Então, quem sabe o que ele estava a fazer na floresta? Sentado e a meditar? O que ele estava a aprender na sua meditação? O cânone não diz. Mas há momentos, periodicamente ao longo da sua vida, em que ele se isolava assim. Ele não estava apenas a descansar. Havia o trabalho que o Buda tinha que fazer, não apenas ensinar seres humanos, mas também ensinar devas. Quando ele saía, ele poderia ter falado sobre todas as coisas com o que viu, mas novamente ele não o fez. Ele manteve-se focado na sua tarefa, que era ensinar às pessoas o caminho de prática, que quando seguido, levaria ao fim do sofrimento. Os seus ensinamentos são surpreendentemente focados dessa forma. Então, mantenha sempre essa analogia em mente. Mantenha essa imagem em mente. Estamos a seguir um caminho. Queremos permanecer no caminho. Não se desvie para o lado e não destrua o caminho entretanto. Algumas pessoas são como uma pessoa que está a ir para o Grand Canyon e sabe que o Grand Canyon é como uma grande vala, uma vala realmente grande. Ele chega a um ponto na estrada e começa a cavar uma vala na estrada. E ele a torna tão grande que não consegue atravessar. Ele pensa que é o Grand Canyon, mas não é. E entretanto, ele destruiu o seu caminho. Então, certifique-se de que você faz tudo o que puder para manter esse caminho intacto. Ou se você pensar na jangada, faça tudo o que puder para garantir que a jangada não comece a desfazer-se. Tenha um sentido de tempo e lugar. Quanto aos ensinamentos que você aprendeu que o Buda ensinou, lembre-se que eles fazem parte de um treino. Destinam-se a ser usados de alguma forma e numa certa ordem. Eles não estão apenas lá para decorar o interior do seu cérebro. Eles são ferramentas. Algumas das ferramentas são como mapas. Algumas das ferramentas realmente trabalham diretamente na sua mente para o fazer ver as coisas de uma nova maneira, ou para desenvolver novas forças internas. Quando você os vê todos como parte de um treino, é mais provável que você tire o melhor uso deles e tenha um bom sentido de quais ferramentas você pega em que ponto da prática e quando as pousa. É quando se pode dizer que você tem a visão correta sobre o que você está a fazer aqui. Três percepções. Quase todos os livros sobre budismo lhe dirão que as três características, a característica de inconstância, a característica de estresse ou sofrimento e a característica de não-eu, foram um dos ensinamentos mais centrais do Buda. O estranho, no entanto, é que quando você procura no cânone Pali, a palavra para três características, tilakkhana, não aparece. Se você fizer uma pesquisa em qualquer versão computadorizada do cânone e digitar, digamos, a característica de inconstância, anicca-lakkhana, não aparece nada. A palavra não está no cânone Pali de todo.
O mesmo acontece com Dukkha Lakkhana e Anatta Lakkhana. Esses compostos não aparecem. Isto não quer dizer que os conceitos de Anicca, Dukkha e Anatta não ocorram no cânone, apenas que não são designados como características. Não são compostos com a palavra característica. As palavras com que são compostos são perceção, sanya, como na perceção de inconstância, a perceção de estresse e a perceção de não-eu, e a palavra anupassana, que significa contemplar ou acompanhar algo à medida que ocorre. Por exemplo, anicca-nupassana, contemplar a inconstância, significa procurar a inconstância onde quer que ela aconteça. Ora, é verdade que você encontrará frequentemente no cânone as afirmações de que todas as coisas compostas ou fabricadas são inconstantes, que são todas estressantes. E todos os dhammas, todos os objetos da mente, são não eu. Então, se é assim que as coisas são, por que não dizer apenas que estas são características distintivas destas coisas? Por que fazer tanto alarde sobre a linguagem? Porque as palavras são como dedos, e você deve garantir que elas apontam na direção certa. Especialmente quando estão a culpar, da forma como estas três percepções o fazem. E na nossa prática, a direção para onde elas apontam é importante por uma série de razões. Uma é que a preocupação do Buda não é tentar dar uma análise da natureza última das coisas de fora. Ele está mais interessado em ver como o comportamento das coisas afeta a nossa busca por felicidade. Como ele disse uma vez, tudo o que ele ensinou foi sofrimento e o fim do sofrimento. O sofrimento é essencialmente uma questão de a mente procurar a felicidade nos lugares errados, da maneira errada. Procuramos uma felicidade constante em coisas que são inconstantes. Procuramos felicidade em coisas que são estressantes e procuramos a nossa felicidade em coisas que não são eu, not self, que estão além do nosso controlo. As três percepções de inconstância, estresse e não eu estão focadas na nossa psicologia, em como podemos reconhecer quando estamos à procura de felicidade da maneira errada para que possamos aprender a procurar felicidade nos lugares certos, da maneira correta. A contemplação destes três temas, o uso destas três percepções, visa encontrar felicidade de uma natureza verdadeira e duradoura. Portanto, é bom continuar a lembrar-nos deste ponto, porque o nosso foco principal na meditação deve ser sempre na mente. Não estamos a tentar analisar as coisas externas em si mesmas. Estamos a tentar ver como a busca da mente por felicidade se relaciona com a maneira como as coisas se comportam. Você deve sempre manter o seu foco aqui, na busca da mente, mesmo quando se concentra na respiração. Quando a respiração se torna cada vez mais refinada, com um sentido de facilidade a preencher o corpo, você alcança um estágio onde a mente e a respiração parecem tornar-se unificadas e uma só. A mente e as suas funções tornam-se cada vez mais proeminentes na meditação, e a respiração, à medida que se torna cada vez mais sutil, desvanece-se para o fundo. Isto é exatamente como deve ser, porque a mente é a culpada. A respiração não é a culpada. Coisas que são inconstantes, estressantes e não eu. Elas não são as culpadas. O problema é a forma como a mente olha para estas coisas em busca de felicidade. Mesmo quando procura felicidade de uma forma relativamente sábia, estas questões são relevantes. Como disse o Buda, o começo da sabedoria é quando você vai a pessoas que encontraram a verdadeira felicidade e lhes pergunta: o que é que eu devo fazer que me levará ao meu bem-estar e felicidade a longo prazo? Note isso. A longo prazo. Bem-estar e felicidade.
Essas três categorias estão diretamente relacionadas com as três percepções. O meu está relacionado com o não eu. A longo prazo está relacionado com a inconstância. Bem-estar e felicidade está relacionado com o estresse. As três percepções agem como formas de testar qualquer felicidade que você encontre para ver se ela corresponde aos padrões que você estabeleceu. Mas elas se seguem ao o que eu devo fazer. Isso tem que vir primeiro. Por outras palavras, ao procurarmos a felicidade, focamo-nos primeiro em ações que não constituem a felicidade máxima, mas podem ser usadas como o caminho. Coisas como a atenção plena, a persistência e a concentração. Nesse estágio, o Buda não nos faz focar muito nestas três características. Ele nos faz focar principalmente no fazer. Como parte do fazer, nós agarramo-nos a outras percepções. A percepção da respiração, por exemplo, ou a percepção de seja qual for o nosso objeto de meditação. Tornamos isso proeminente. E tentamos empurrar essa percepção para um estado de concentração sólida. O que significa que a estamos a empurrar na direção de a tornar constante e fácil, e de a colocar sob o nosso controlo. Desta forma, estamos, na verdade, a lutar contra as três características enquanto tentamos levar a mente à concentração. Nós pressionamos para ver até onde podemos encontrar uma felicidade baseada em coisas condicionadas. Uma razão para isso é que se você não pressionar uma verdade até que ela lute contra, você não saberá o quão forte ela é. Outra razão é que vamos precisar dessa felicidade condicionada, desse sentido de bem-estar relativamente sólido, para nos colocarmos numa posição onde possamos olhar para as coisas com muito cuidado à medida que elas surgem. Essa frase, à medida que elas surgem, entra em jogo quando já não estamos a pressionar. Mas temos que pressionar primeiro. Então, você continua a trabalhar na sua concentração em todas as suas atividades, a tentar manter a mente o mais constantemente imóvel possível, não importa quais sejam as condições externas. Você cria as condições para a quietude interna, um sentido de facilidade interna. E tenta manter essa quietude e facilidade em face de todo tipo de condições à sua volta. Você aprende a ganhar mais habilidade, mais controlo. Neste estágio do jogo, as questões de inconstância, stress e não eu aplicam-se principalmente às coisas que o distrairiam da sua concentração. Você tenta ver que não importa o quão atraentes ou sedutores ou interessantes outros tópicos possam ser. Eles não se comparam à concentração como uma fonte de felicidade. Eles são menos constantes, mais estressantes, menos sob o seu controlo. Então, você os larga em favor da felicidade da concentração. Você mantém isso, obtendo estes insights, até ter dominado completamente a concentração. O que, como o Buda disse uma vez, acontece bem depois do seu primeiro sabor do ilimitado. Isso significa que haverá um longo período em que você está essencialmente a trabalhar contra as três características, pelo menos no que diz respeito à sua concentração. Você usará estas três percepções para analisar, digamos, qualquer objeto de luxúria, raiva, ciúme ou medo que o puxaria para fora da concentração. Estas percepções são relevantes porque são maneiras de lembrar a si mesmo que você não pode encontrar verdadeira felicidade nesses objetos. Por enquanto, é assim que você usa a contemplação destes temas. E, novamente, o foco não é tanto tentar chegar à natureza última destes objetos externos, mas sim usar a percepção como um antídoto para uma tendência da mente. Afinal,
Estas percepções não se destinam a ser uma afirmação da natureza última das coisas lá fora, pois, quando você pensa nisso, a natureza última das coisas lá fora não é realmente uma questão assim tão relevante. Nós não nos agarramos às coisas porque pensamos que elas têm uma natureza inerente, que elas, inerentemente, existem ou não existem. Nós nos agarramos a elas porque pensamos que elas vão proporcionar felicidade que vale qualquer esforço que elas envolvam. O que o Buda está a apontar é que elas, realmente, não proporcionam essa felicidade. A felicidade que elas proporcionam não se compara, não vale o custo. Então você aplica estas 3 contemplações a coisas fora da sua concentração e depois observa para ver onde a mente resiste. Por outras palavras, o que é que ela se recusa a ver como inconstante, estressante e não eu? Quando você consegue apanhar a mente a resistir desta forma, você obteve um insight sobre os seus apegos. Você encontrou um ponto onde você precisa de cavar fundo e questionar a sua resistência. Que fantasia iludida a mente está a tentar proteger aqui? Que atitude ela está a tentar esconder do seu escrutínio? Desta forma, as 3 contemplações continuam a voltar para a mente, enquanto destacam os seus apegos e lhe dizem onde você ainda tem trabalho a fazer. Você também pode aplicar estas 3 contemplações aos primeiros estágios de concentração quando você quer ir para estágios mais profundos. Quando a mente está acomodada e quieta num nível inicial, ela está tão quieta quanto poderia estar? Ou ainda há alguma inconstância lá? Se você vir que qualquer um dos fatores da sua concentração é estressante ou inconstante, você os larga, e isso o levará a estágios mais profundos de concentração. Em última análise, à medida que os seus apegos a coisas fora da concentração desaparecem, você vira a sua atenção mais para aplicar estas 3 percepções à contemplação da própria concentração. À medida que esta contemplação fica mais refinada, você vê que mesmo o nível mais estável de concentração que você pode alcançar, aquele que formou a sua mais alta experiência de prazer e facilidade, é composto por 5 agregados num nível muito subtil, e mesmo neste nível subtil, o comportamento deles exibe estas 3 características o tempo todo. Você aplica as 3 percepções a eles para arrancar até mesmo o seu apego à concentração. É quando você inclina a mente para o ilimitado. E como dizem os textos, essa inclinação pode levá-lo em qualquer uma das 2 direções. Uma é a não volta, onde você se deleita no seu sabor do Nibbana como um Dhamma, como um objeto da mente. A outra é o Arahantship completo, quando você vai além até mesmo desse tipo de deleite. É precisamente nesta bifurcação na estrada, onde a análise de Sabdhamma Anatta, todos os Dhammas são não eu, se aplica, onde você pode ver o Nibbana como um Dhamma, como um objeto da mente. Enquanto você o perceber dessa forma, haverá apego, haverá um Dhamma para se agarrar. Então você tem que aprender a superar esse apego aplicando a percepção de não eu ao Dhamma do ilimitado. Então, os textos dizem, você larga todos os Dhammas, o que lhe permite ver o Nibbana de outra forma, não como um Dhamma, mas como o abandono de todos os Dhammas. Esse é o máximo. E nesse ponto, estas 3 percepções perdem a sua função. Elas cumpriram o seu trabalho. Então, você pode as pôr de lado. Afinal, elas são fenômenos condicionados. Quando você pôs todos os Dhammas de lado, você as põe de lado também. Os Arahants podem continuar a usar estas percepções como uma permanência agradável para a mente, para os lembrar porque eles têm a felicidade máxima. Mas estas percepções já não são necessárias na tarefa de realizar a libertação. Portanto, lembre-se,
Não estamos aqui para chegar à verdadeira natureza das coisas em si mesmas, além de ver como o comportamento delas as torna inadequadas como fontes de verdadeira felicidade. A ênfase aponta sempre de volta para usar as percepções para neutralizar as tendências inábeis na mente, porque as questões da mente são primordiais. A Ajahn Fuan teve uma vez um aluno em Singapura que lhe escreveu uma carta a descrever como a sua meditação tinha chegado ao ponto em que se preocupava unicamente em ver as 3 características em tudo o que ele encontrava. Ajahn Fuan pediu-me para responder: não se concentre nas coisas de fora. Continue a olhar para a mente, para ver o que é que continua a queixar-se de que são estressantes, inconstantes e não eu. Porque a falha não reside nas coisas. A falha reside na mente que está à procura de felicidade no lugar errado. Portanto, é aí que a sua atenção deve estar sempre focada, nas maquinações da mente. Use quaisquer percepções e meios de contemplação que possam cortar os hábitos inábeis da mente e aplique-os de uma forma que leve ao objetivo dos ensinamentos. Uma felicidade não condicionada, onde você possa pôr de lado todas as percepções hábeis e inábeis.